Eu acredito que cada pessoa percebe a aproximação do ano novo de uma forma. Cada um tem uma impressão do que haverá de ser. Não sabemos, evidentemente, o que acontecerá, não sabemos nada disso. Nós temos uma noção apenas de algumas coisas que já estão acontecendo e que vão continuar acontecendo, né? E o modo como eu tenho percebido essa virada de ano agora, uma coisa que eu posso dizer que é Deus que tem colocado esse sentimento no meu coração. Eu tenho acreditado, irmãos, que esse ano de 2024 é ano de buscar ao Senhor. Não sei se pode ser que o Espírito Santo testifique isso com outros irmãos para confirmar esse sentimento que eu tenho. Eu sinto que esse ano é ano de buscar ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor. Porque nós vivemos... Será que nós temos uma noção perfeita do que está acontecendo no mundo hoje? O mundo está passando por muitas transformações, muitas mudanças, e algumas dessas mudanças podem ser aparentemente boas, como, por exemplo, no caso do avanço da tecnologia, né? A tecnologia não para de apresentar novidades. Quase que todo dia tem uma novidade apresentada pela tecnologia. Tem coisas aí que você não sabe que existe, né? A gente simplesmente não sabe que existe. Então eu creio que é ano de buscar ao Senhor, por causa dos tempos. Isso que eu mencionei, por exemplo, sobre a tecnologia, né? Uma profecia de Daniel diz que a ciência se multiplicará. A ciência se multiplicará. Tanto a ciência, a gente pode imaginar a ciência no sentido da ciência mesmo, né? Que descobre coisas, que inventa coisas, e da ciência também no sentido de conhecimento. Eu acho até que tem uma versão que diz que o conhecimento se multiplicará. Então, conhecimento e ciência andam muito junto, muito junto um do outro, né? Conhecimento e ciência. Por que isso é motivo de buscarmos ao Senhor? Porque a gente não sabe até onde vai a ousadia do homem perverso. A gente não sabe, a gente não tem noção do que eles estão planejando. Porém, não devemos temer. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de... Eu tenho colocado como propósito no meu coração, para esse ano de 2024, tenho pedido a Deus que me ajude a vencer aquela preguicinha que às vezes a gente tem, né? Que a gente deveria estender um pouco mais o nosso tempo de oração, estender um pouco mais o nosso tempo de leitura da Bíblia. Então, até inclusive o que eu estou falando aqui tem um pouco a ver com o que o Iverson falou, né? A gente faz plano para tudo, mas e o nosso plano com relação às coisas de Deus? Temos também feito plano com isso? Então, quer dizer, eu tenho alimentado isso no meu coração, que esse ano de 2024 é um ano que eu quero buscar mais ao Senhor. Buscar mais ao Senhor. E eu quero ler aqui, primeiro livro das Crônicas, 16, versículos 10 e 11. Primeiro livro das Crônicas, 16, versículos 10 e 11. Versículo 10: Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor.
Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. E a palavra de Deus nos diz que devemos buscar ao Senhor. Às vezes a gente pensa, a gente já tem o Espírito Santo e deixa que tudo Ele faz, né? Deixa que tudo Ele nos conduza. Mas a Bíblia é cheia de referências, de versículos, onde Deus nos convida para uma aproximação maior. Deus nos convida para uma aproximação maior, para uma intimidade maior com Ele, para buscarmos mais a Deus. A Bíblia é cheia de convite, dizendo que é mais do que convite, é uma ordem, né? É o Senhor das nossas vidas que está nos convocando para uma busca mais intensa, né? Temos que olhar para isso, atentar para isso, né? E eu quero comentar com os irmãos algumas verdades sobre buscar ao Senhor. Algumas verdades, algumas considerações sobre buscar ao Senhor. E a primeira coisa que eu queria dizer é que buscar ao Senhor é uma fonte de alegria. E no versículo 10 de novo, a segunda parte do versículo 10 diz assim: alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Então, buscar ao Senhor é uma fonte de alegria. Sabe, irmãos, que a oração ela tem muitos mistérios, inclusive alguns desses mistérios os cientistas tentam desvendar. E os cientistas, eles já perceberam, por exemplo, que no momento, colocaram lá um negócio lá, não sei como é que chama aquilo, né? Na cabeça assim, para perceber a atividade cerebral da pessoa enquanto ela ora. E eles reconhecem que no momento que a pessoa ora, a sua atividade, ela tem uma atividade cerebral que se destaca de todas as outras. Como não? Eles afirmam, né, que aquilo acontece só no momento da oração. Eu não sei explicar em termos científicos assim, mas eles detectam uma atividade cerebral no momento da oração que só acontece naquele momento. E sabe o que eu penso quando eu escuto isso, irmãos? Que é Deus dizendo: você me chamou, eu estou aqui. Né? Eu sinto que é Deus dizendo isso. Você invocou meu nome, eu estou aqui. Então Deus colocou aquele sinalzinho ali. Então eu percebo dessa forma, né? Interessante, eu gosto de quando a ciência confirma as coisas da Bíblia, né? E se os cientistas não corrompidos, todos eles concordam com a Bíblia. Todos eles afirmam e confirmam que os relatos bíblicos são verdadeiros. Os cientistas que tentam distorcer a Bíblia são os cientistas ateus e aqueles que estão recebendo um caixa alto para manter escondido as descobertas que confirmam relatos bíblicos, né? Então, nesse momento da oração, uma coisa brilhante acontece, né? Uma coisa, Deus se faz presente para cumprir aquela promessa que Ele ouviria a nossa oração quando clamássemos a Ele, né? E mesmo que, olha só, isso é importante, mesmo que uma pessoa que não tenha uma grande fé, que não tenha um grande conhecimento da palavra de Deus, se ele dobrar os joelhos e clamar a Deus com sinceridade de coração, Deus vai dar atenção para ele. O Deus Todo-Poderoso que está lá no trono da glória, um
uma coisa que a gente não consegue imaginar, de tão majestoso, de tão sublime, vai inclinar os ouvidos para ouvir a nossa oração. Isso não é uma coisa maravilhosa? Saber que Deus, Ele faz atenção, Ele faz como se Ele fizesse assim, ó. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz que Deus inclina os ouvidos, né? Que Deus inclina os ouvidos. Eu acho incrível, eu não tenho palavra para dizer, para expressar por que Deus faz isso, o que Deus viu em nós, né? O que Deus viu em nós para nos dar tanta atenção, né? Só pode ter uma resposta, é que Ele nos ama, né? Só pode ter uma resposta, é que Ele é o nosso Criador e o Criador conhece a criatura, né? Então eu creio, irmãos, com toda a minha sinceridade do coração, esse ano é um ano de buscar ao Senhor, porque eu tenho, sim, eu vou dizer uma palavra que para algumas pessoas podem pensar que é medo, mas não é medo, é receio. É receio. Receio do que pode acontecer, né? Mesmo não sabendo o que vai acontecer, eu tenho um pouco de receio de que homens inescrupulosos tentem dificultar a vida dos cristãos. Eu tenho esse receio, que homens perversos usados pelo inimigo tentem dificultar a vida dos cristãos, através de leis. Como que eles conseguiram prejudicar Daniel? Prejudicar entre aspas, que no final ele saiu vencedor, né? Porque Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes ao dia. E os ministros lá do rei, convenceram o rei que deveria ser assinado um decreto, que ninguém deveria fazer a oração a nenhum Deus, a não ser o Deus dos babilônicos. Então, por isso, aí fizeram essa lei achando que Daniel iria fraquejar diante dessa lei, deixando de orar. Mas ele não deixou de orar. Ele preferiu receber a condenação da lei dos homens, mas continuar sendo fiel à lei de Deus. E ele continuou orando. E foi lançado na cova. Os irmãos conhecem a história, ele foi lançado na cova dos leões, e eles achavam que ele seria estraçalhado pelos leões. Mas os leões ficaram bonzinhos, igual filhote de gato, de tão bonzinhos que eles ficaram, porque Deus mandou um anjo para fechar a boca dos leões. E Daniel foi fiel ao seu propósito de ser um adorador. Então, irmãos, quando eu disse que o que eu receio de acontecer, né, é que na pandemia, eles não conseguiram impedir a gente de adorar a Deus, na pandemia. Eles não conseguiram impedir a gente de adorar a Deus. Então, qual vai ser a próxima desculpa? Para eles dizerem que estamos proibidos de nos reunir para adorar ao Senhor. Qual vai ser a próxima desculpa? Né? Por isso, irmãos, é uma forte razão que temos para buscar ao Senhor. Tem uma segunda verdade aqui sobre buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é fonte de poder. Eu disse aqui que é fonte de alegria, né? E que é fonte de poder. 1 Crônicas 16:11. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscar ao Senhor é fonte de poder. Agora, uma coisa que a gente nota é que a pessoa que teme a Deus, ela busca o poder de Deus, porque na verdade ela está buscando a Deus.
Aí, essa palavra poder também em algumas versões diz força. Seja força ou poder, é aquela capacidade que Deus nos dá para desempenhar algum serviço no reino de Deus, para vencer problemas. É para isso que Deus nos dá poder. E por isso nós buscamos a Deus para que Ele nos dê o poder de sermos vencedores. O poder para testemunhar do amor de Jesus. O poder para sermos bons pais, bons cônjuges dentro da nossa família. Bons irmãos uns com os outros, né? O poder para proclamar o evangelho da salvação. Então, nós temos essa motivação quando buscamos ao Senhor. É que Ele nos capacite com seu poder para que essas coisas sejam possíveis para nós. Porque para nós mesmos elas são impossíveis, né? E o terceiro e último aqui, buscar ao Senhor é uma necessidade constante. Buscar ao Senhor é uma necessidade constante, porque ele diz: buscai perpetuamente a sua presença. Tem uma versão que diz continuamente, continuamente ou perpetuamente. A presença do Senhor deve ser sempre buscada. Alguém poderá dizer: ora, mas o Espírito Santo já não habita em nós? Habita, mas em nenhum lugar da Bíblia a palavra de Deus nos chama para ficarmos passivos, sem buscar ao Senhor, mas nos manda que sejamos ativos, buscando ao Senhor e o seu poder, buscando ao Senhor e a sua face, e isso de modo contínuo, né? Por isso eu tenho voltado meu coração para isso esses dias, diante do ano que se aproxima. O desejo do meu coração é que Deus me ajude a vencer minhas limitações físicas. Às vezes a gente vai estar com sono, às vezes a gente vai estar cansado, às vezes a gente vai estar desanimado. Todas essas emoções ou reflexos do nosso corpo a gente experimenta quase que todos os dias. Então, todos os dias a gente vai sentir às vezes um sono ou uma preguiça de fazer alguma coisa. Então eu tenho pedido para Deus que me capacite, que me encha de meu coração de expectativa, que me ajude a buscar ao Senhor durante esse ano de 2024. Eu tenho proposto no meu coração que eu quero contar mais testemunho, que eu quero ser mais usado por Deus na obra dele, que eu quero ver pessoas se convertendo, que eu quero ver pessoas que estão longe de Cristo voltando para Jesus, voltando, se reconciliando. Então, eu quero que Deus me use para a sua obra, me use para aquilo que Ele tem no coração dele, aquilo que está no coração de Deus, porque Deus tem algo a respeito de cada um de nós no coração dele. Deus está pensando alguma coisa, planejando alguma coisa sobre nós, sobre cada um de nós, e nós temos que descobrir isso buscando ao Senhor, né? E outra coisa também é que muitas vezes na Bíblia a gente vê que quando os homens e mulheres de Deus buscavam ao Senhor, alguma coisa acontecia. Deus livrava o seu povo dos inimigos. Lembra quando Esther proclamou um jejum para todo Israel, para que buscassem ao Senhor? A rainha Esther proclamou um jejum para que todo o povo de Deus buscasse ao Senhor, porque Israel estava sendo ameaçado de extermínio. Agora pensa isso há 3.000 anos atrás, mais ou menos.
há mais ou menos 3.000 anos atrás, já se passou todo esse tempo, e até hoje ainda tem líderes de Estado, presidentes, reis, governadores, que declaram abertamente, sem vergonha nenhuma, que eles querem ver o fim de Israel. Né? Eles declaram sem a menor vergonha de que eles querem ver Israel sendo riscado do mapa. Eles usam muitas vezes essa expressão. Eles querem que Israel seja riscado do mapa. Mas Deus, com sua fidelidade, tem protegido Israel até o tempo do fim, quando Israel sofrerá uma grande angústia, que a Bíblia diz, né? Que é chamado na Bíblia angústia de Jacó, quando Israel vai passar por um tempo de muito sofrimento. E Deus tem também protegido a sua igreja, que somos nós. Deus tem conservado, protegido a nossa vida, não inutilmente, mas por causa de um propósito que Ele tem. Se Deus não tivesse um propósito, Ele não precisava conservar a nossa vida. Mas Ele tem conservado a nossa vida. Então é porque Ele tem um propósito. E por que temos que buscar ao Senhor continuamente? Continuamente, todo dia. Porque as vitórias de ontem não são fator determinante para as vitórias de hoje. Vitórias de ontem foi vitória de ontem. Para a vitória de hoje, a gente tem que buscar a Deus de novo. E também porque, se você for pensar, o alimento de ontem te alimentou ontem. Hoje você precisa de um novo alimento. Então, buscar ao Senhor é assim. Aquilo que já foi, o tempo que já foi passado, já aconteceu o que tinha que acontecer. Agora nós não podemos ser arrogantes e orgulhosos e contar história, e bater no peito e dizer que eu sou o cara que Deus fez isso, eu sou o cara que Deus fez aquilo. O que aconteceu ontem, aconteceu ontem. Se nós não continuarmos buscando ao Senhor, coisas novas não vão acontecer. Coisas novas Deus não vai fazer se a gente não continuar buscando ao Senhor. Então essa é a motivação que temos para buscar ao Senhor, para ver o Senhor fazendo coisas novas na nossa vida, coisas novas na vida daquelas pessoas que a gente quer ver elas salvas, quer ver elas libertas. Eu já compartilhei com os irmãos uma vez que eu tenho o meu irmão mais velho, ele tem problema com alcoolismo. Eu sonho em ver ele liberto desse alcoolismo. Eu peço a Deus pela vida dele. Então, a gente sonha ver Deus fazendo as coisas, ver Deus operando na vida das pessoas, fazendo maravilhas, libertando, salvando. Né? Então, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. E os irmãos também, cada irmão, cada família, com certeza tem já os seus, ou se não tem assim de uma forma escrita, de uma forma planejada, mas tem pelo menos um pensamento, uma vontade, né, daquilo que você quer para esse ano de 2024. Mas de qualquer forma, o desejo do meu coração é que Deus, Ele nos sustente, Ele nos preserve e Ele nos use para o seu propósito durante esse ano de 2024. E venha o que vier, estejamos preparados, né? Estejamos preparados com a nossa vida em oração diante do Senhor, em consagração diante do Senhor, vivendo uma vida santa, uma vida separada, uma vida que honra a Deus, uma vida que glorifica a Deus. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe a todos.